Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de informação exclusiva. Fui o primeiro a contar na noite dessa quarta-feira, nas minhas redes sociais, que Dória está perto de virar reforço do São Paulo. Zagueiro de 31 anos de idade, que acerta os últimos detalhes da rescisão do seu vínculo com o Atlas do México. O jogador negociou nos últimos dias com o Internacional, foi alvo de debate no Fluminense e no Corinthians, mas as negociações com o São Paulo avançaram. Posso assegurar que Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, e Amaury Nunes, representante do jogador, tiveram um papel importante, até porque o Atlas, no início das tratativas, pedia 3 milhões de dólares. No fim das contas, ele sairá sem custos e toda a documentação, se concretizada, garantirá a assinatura desse contrato nas próximas horas. Dória tem tudo para se tornar o quarto reforço do São Paulo. Em 2026 ele chega depois das contratações de Danielzinho, ex-Mirassol, de Coronel, ex-New York City, e de Lucas Ramon, que segue vinculado ao Mirassol até 4 de abril, mas já tem um pré-contrato assinado com o Tricolor. Só um último registro, Dória tem um currículo bem interessante. A última passagem dele no futebol brasileiro foi justamente pelo São Paulo, quando esteve emprestado em 2015. Ele era jogador do Olympique de Marseille. Voltou para a França, jogou no Granada na Espanha, também esteve na Turquia e joga desde 2018 no futebol mexicano. É muito ídolo no Santos Laguna, reforço interessante na minha opinião. Preciso falar agora sobre o Red Bull Bragantino, que está perto de anunciar a contratação de um jogador do São Paulo. Trata-se de Rodriguinho, meio atacante de 21 anos de idade, cujo vínculo no Tricolor se encerra em 31 de dezembro. O São Paulo e Rodriguinho não conseguiram avançar na renovação do contrato. Até por isso, o acordo com o Red Bull Bragantino foi a melhor saída. O São Paulo fica com uma quantia em dinheiro não revelada e ainda mantém um percentual pequeno de uma venda futura. Hoje o São Paulo é dono de 90% dos direitos econômicos. Rodriguinho que perdeu espaço no segundo semestre do ano passado, especialmente por causa da dificuldade na renovação do contrato. Seus números em 2025, 29 jogos, 1 gol e 2 assistências. Rodriguinho que também recentemente esteve nos planos do Botafogo, ele quase foi envolvido numa troca. Alan será o quarto reforço do São Paulo para 2026 e o processo de impeachment de Júlio Casares. Trago novidades sobre os dois temas a partir de agora, começando por Alan. O São Paulo já tem um acordo fechado com o volante do Flamengo. O salário está acertado e o Alan trabalha nos bastidores para que se torne reforço tricolor o mais rápido possível. Importante registrar que o Flamengo, nas últimas horas, fez sinais de que vai aceitar a oferta, mas o tricolor não dá o negócio como fechado ainda. Existem alguns trâmites e burocracias que precisam ser cumpridas até que o Alan se torne reforço de forma oficial. Proposta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. Antes o São Paulo já havia fechado com o Danielzinho, ex-volante do Mirassol, com o Coronel, ex-goleiro do New York City, e com o Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol até 4 de abril. O tricolor está tentando antecipar a chegada do lateral direito. Só para completar, em relação ao Alan, 33 jogos na última temporada, desde que foi comprado pelo Flamengo há 2 anos e meio, foram 87 partidas. Quero completar essa parte do São Paulo para explicar a respeito de Júlio Casares. Nessa terça-feira, o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu com o Júlio para debater sobre o caso envolvendo camarotes. Vocês vão lembrar daquela venda clandestina de camarotes que teve Mara Casares e Douglas Schwartzman como pivôs. O Júlio foi ouvido pelos membros do Conselho Consultivo, eram 9, e 8 desses 9 optaram e recomendaram que ele não renunciasse. Somente um, o José Carlos Ferreira Alves, que é opositor, votou a favor da renúncia do presidente. Importante registrar que as últimas denúncias contra o Júlio, o depósito de R$1,5 milhão em dinheiro na sua conta entre 2023 e 2025 não foi alvo de debate. De qualquer forma, o presidente do Conselho Deliberativo, ontem, Aires de Abreu, marcou a votação do impeachment de Júlio para 14 de janeiro, ou seja, daqui a uma semana. Vamos dar uma pausa nos noticiários envolvendo política e o impeachment de Casares para trazer atualizações de mercado. A primeira informação, São Paulo avançou na contratação de um zagueiro. O nome não foi revelado. O que eu posso assegurar é que pode acontecer de esse zagueiro ser anunciado a qualquer momento. Trata-se de um atleta que foi recentemente oferecido ao São Paulo. Tricolor que já fechou com
Lucas Ramon para a lateral direita, São Paulo que já tem Danielzinho como volante e também se acertou com o goleiro Coronel, que pertencia ao New York City. O que se sabe é que esse zagueiro chegaria a custo zero e voltaria a jogar no Morumbi. Só para completar, acrescentar também que em relação à pedida do Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, ele quer contar com o Alisson. Num primeiro momento, o São Paulo é contrário à liberação do Alisson, a menos que surja uma possibilidade interessante de negociação. E dentro do São Paulo, discutiu-se a possibilidade de o Ranieri, primeiro volante do Corinthians, ser envolvido nessa negociação. Mas o Timão não pretende liberar o Ranieri por entender que ele exerce uma função que poucos dentro do elenco corintiano são capazes. O que você pensa sobre essa troca entre Ranieri e Alisson? Você acha que quem se daria melhor ou é uma troca equilibrada? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Queria te contar agora sobre a situação curiosa de Thiago Almada, jogador que arrebentava nos Estados Unidos, foi um dos craques do futebol brasileiro, se mandou para o Lyon, onde também foi bem, e é titular absoluto da seleção argentina. Mas no Atlético de Madrid a coisa não aconteceu, e de acordo com a imprensa espanhola, o Almada está à venda. A ideia do time espanhol é negociá-lo já nessa janela de janeiro, mesmo sendo uma janela de menos movimentos no futebol europeu. O Atlético havia desembolsado 21 milhões de euros para comprá-lo do Lyon, um jogador extremamente interessante. E os clubes brasileiros que andam gastando bastante dinheiro deveriam colocar o Almada como uma opção, jogador muito diferente. Na passagem pelo Atlético de Madrid com o Diego Simeone é que a coisa acabou não andando. Ele atuou em apenas 15 dos 26 jogos em que esteve à disposição, foi titular em só 5, com 2 gols e 1 assistência. Se você gostaria do Almada no seu time do coração, já usa o espaço para comentário para registrar o seu time e por que o Almada faria a diferença, beleza? E a pressão pela renúncia de Júlio Casares virou gigante. Nas últimas horas, membros da Independente e da Dragões da Real, as principais organizadas do São Paulo, se pronunciaram, exigindo a saída do presidente. A Independente escreveu, abre aspas, estamos exigindo imediatamente a renúncia desse corrupto covarde que enganou todos nós. Baita decepção do caramba. Mudei as palavras por conta dos palavrões. Não existe perdão para quem roubou o tricolor. 22 milhões de torcedores apaixonados pelo São Paulo foram assaltados. Já a Dragões da Real escreveu, abre aspas, permanecer no cargo é insistir no erro, prolongar a crise e submeter o São Paulo a um projeto personalista, colocando o clube abaixo de vaidades individuais. Um grupo de conselheiros importante também faz pressão para que o Júlio renuncie. E há uma reunião do Conselho Consultivo, que conta com a presença de ex-presidentes do São Paulo, para tentar fazer alguma orientação ao Casares. A informação que eu tenho é de que o presidente pretende seguir, e ele garante que consegue provar que 1,5 milhão de reais que foram depositados na conta dele em dinheiro vivo não fizeram parte de qualquer esquema envolvendo o São Paulo. Só para você entender, de janeiro de 2023 a maio de 2025, a conta do Júlio Casares movimentou 3 milhões e 200 mil reais. O problema é que ele recebeu do salário do São Paulo apenas 617 mil, ou seja, o salário dele de 27.500 reais por mês no São Paulo, outros 2 milhões e 600 mil entraram sem lastro salarial. E aqui vem a situação mais drástica, desses 2 milhões e 600 mil, 1,5 milhão foram depositados em espécie, em dinheiro, através de guichês de caixas e terminais de autoatendimento, sem que pudesse ser feito um confrontamento de onde veio o dinheiro. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.